dia! Hoje é quarta-feira, 2 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre a primeira cidade do Brasil, São Vicente. Para tratar do tema, expor projetos, desafios e planos, eu recebo o prefeito da cidade, Pedro Gouveia. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado, Nathalie, bom dia, Rogério, a todos os amigos aqui que nos assistem. E também o empresário e advogado Rogério Conde. Rogério, muito obrigado pela tua participação, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, eu que agradeço o convite. Prefeito, é um prazer dividir a bancada e um bom dia a todos os nossos telespectadores. E a partir de agora, você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela daqui a pouquinho, é o 13 988779496, ou também pela fanpage, nossa fanpage no Facebook, onde a gente também já está ao vivo. Prefeito, a gente já está no segundo semestre, né? Passaram-se aí 180 dias de mandato. São Vicente, assim como Cubatão, pegou uma situação bastante complicada. Qual o balanço que o senhor pode fazer desses primeiros 6 meses? Passaram rápido, né? Os 6 meses aí, nós trabalhamos muito, corremos muito, mas faço um balanço muito positivo desses primeiros 6 meses. Nós já sabíamos dos desafios que iríamos encontrar na cidade de São Vicente, não dá para ficar reclamando, não dá para a gente ficar se lamentando, nós precisávamos de fato resolver os problemas existentes. Ainda existem muitos problemas, muitos desafios a serem superados, mas o balanço é muito positivo. Conseguimos avançar muito, conseguimos trazer novamente a estabilidade dentro do município, não só para o funcionalismo, né, que hoje tem o seu salário pago em dia, todos os seus direitos estão, né, projetados e pagos para todo servidor, mas a municipalidade de uma forma geral também hoje tem a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos trabalhando muito para poder ter uma cidade melhor, para que a gente consiga viver novos momentos na cidade de São Vicente. A gente falava nos bastidores da importância do resgate da credibilidade e da autoestima, Rogério, do morador de São Vicente. Eu pude trabalhar em São Vicente 1 ano e meio, mais ou menos, e justamente num momento muito crítico da cidade. E você via o vicentino muito para baixo e muito desacreditado. Isso é extremamente importante, né, Rogério? Não tenha dúvida. E eu frequento muito São Vicente, né? Eu estou sempre na cidade e a gente percebe que isso é inerente ao ser humano mesmo. Quando ele sente que existe uma solução, que ele precisa batalhar, mas lá na frente ele vai conseguir usufruir, você se sente melhor e mais motivado. E o prefeito tem razão quando ele disse que ele sabia de todos os problemas que existem na cidade. Eu acho que isso foi debatido durante a campanha de forma muito incisiva, e agora é arregaçar as mangas e tentar realmente resgatar essa autoestima, porque os problemas são muitos, né, prefeito? A gente sabe da situação que São Vicente passou, infelizmente teve um momento realmente de uma crise muito forte. A gestão passada a gente percebeu que não era preparada. Exatamente, acho que isso não a gente não dá para tapar o sol com a peneira, realmente não tinha preparo nenhum e acabou, numa cidade que tem dificuldades de arrecadação e tudo, acabou complicando e deixando uma situação mais caótica ainda. E eu, sinceramente, eu e todos os outros moradores da Baixada acreditam e torcem para que o prefeito realmente consiga dar um choque de gestão na cidade. Importante. Para o segundo semestre, quais são as metas, Pedro? Olha, nós precisamos agora para o segundo semestre colocar em prática tudo aquilo que nós, dentro desse primeiro semestre, conseguimos dar uma organizada na casa, fizemos esse planejamento. Então a gente tem muitas coisas aí que vão acontecer. Posso citar aqui a questão da saúde, que é uma das áreas que mais nos incomoda, uma das áreas que mais nós sabemos aí que é necessário fazer um trabalho, né, muito intenso para a gente conseguir resultados melhores. Então, a questão do nosso hospital municipal, a gente vai passar por uma repaginação, por uma reformulação no atendimento.
com controle de acesso. Foi de fato detectado que melhorias são importantes e necessárias. São importantes e necessárias. Para que o morador se sinta respeitado dentro da unidade de saúde. Porque a nossa saúde, de fato, ela precisa passar por esse choque de gestão, a gente precisa conseguir humanizar o atendimento, a gente precisa dar uma melhor qualidade ao atendimento, melhorar os nossos equipamentos, desde as unidades básicas de saúde, pronto-socorros, na questão do hospital, embora nós tenhamos aí tido a oportunidade de, no início do ano, abrir o Hospital do Maitá, que foi muito importante. Hoje nós temos lá 20 leitos em funcionamento, né? Projetamos abrir os outros 20 leitos, ou seja, trabalhar com 40 leitos no Hospital do Maitá, fazer com que todas essas nossas unidades recebam melhorias. Há uma programação para isso, assim como também nós estamos trabalhando agora para o segundo semestre para fazer uma reforma em 15 unidades escolares, das 60 que nós temos. Essa é uma programação para dentro dos 4 anos a gente conseguir reformar todas as unidades escolares, trazer um padrão para elas, uma padronização, desde a fachada, na parte das reformas que a gente sabe que são importantes. Quase que todas as escolas a gente tem que fazer reformas nos telhados, parte hidráulica, parte elétrica. Como que o senhor encontrou, desculpa interrompê-lo, como é que o senhor encontrou essas unidades escolares? Muito deteriorada, só que nós já assumimos o governo com a educação em andamento, a saúde em andamento, nós não tínhamos como parar, então nós estamos trabalhando e fazendo essas melhorias, trazendo essas melhorias. Agora existem melhorias, né, mais consistentes, que a gente precisa desse planejamento. E esse planejamento foi feito nesse primeiro semestre e agora no segundo semestre a gente vai colocar em prática. Perfeito. Então tudo isso será feito, né, a esse médio prazo que a gente havia já proposto. Prefeito, eu tenho muita curiosidade e eu sempre que tenho oportunidade de encontrar um gestor de uma cidade, enfim, alguém, como que o senhor enxerga essa questão, por exemplo, eu sei que guardadas as devidas proporções de São Paulo, Santos, São Vicente, mas e até o efeito midiático que o prefeito João Dória gosta de, né? Ele é uma pessoa que pilota muito bem as redes sociais e tudo isso, ele faz um marketing pessoal muito grande. Mas como é que o prefeito enxerga essa questão das parcerias público-privadas ou até mesmo trazer o empresário para dentro da gestão de alguma forma, podendo auxiliar, às vezes custear os serviços? Como é que é a sua visão? Unindo esforços, né? Unindo esforços, eu acredito. Muito importante. Esse é o caminho, né, moderno da gestão. O gestor público ele precisa ter esse olhar para a iniciativa privada. Eu me lembro quando o Márcio França, hoje nosso vice-governador, era prefeito, ele falava da importância de nós recebermos, né, a iniciativa privada dentro do município para que possam ser grandes parceiros do município. E São Vicente é uma cidade que está de portas abertas para a gente trabalhar as PPPs, para a gente fazer as parcerias. Eu, né, tenho aí uma programação para 2018, junto ao nosso secretário de Projetos Especiais, uma cartilha que nós estamos lançando para poder atrair investidores na cidade de São Vicente, com oportunidades, e tudo isso será muito positivo, porque as cidades elas precisam muito dessa parceria e precisam muito que a gente caminhe nos passos da iniciativa privada, porque a gestão pública, ela durante muitos anos, ela foi foi sucateada, exatamente, essa é a palavra. E ela é ineficiente. Exatamente, com um olhar muito do público, muito daquela coisa dos costumes de privilegiar alguns setores, algumas áreas, e hoje quando a gente abre as portas para a iniciativa privada, a gente traz uma gestão moderna, a gente traz uma gestão de resultado. E é isso que o público precisa, a gente tem que correr atrás de resultado, de meta, fazer um planejamento e buscar com que esses resultados aconteçam. Rogério, quando a gente fala em choque de gestão, você acredita que esse choque de gestão dê credibilidade e possa ser uma das ferramentas, inclusive, usadas pela administração para atrair o investidor? Não tenha dúvida. Tudo é uma questão de transparência. O investidor, ele está sempre, o empresário de um modo geral, ele está sempre pensando que ele pode investir, mas ele quer ter o retorno. Exatamente. E ele precisa ter essa segurança de que ele vai ter o retorno. Então, quando você tem a transparência e você percebe a gestão mostrada em números, isso dá uma segurança. A gente percebe agora, por exemplo, uma medida que foi tomada pelo governo federal, agora a questão das farmácias populares. O governo federal gasta 100 milhões de reais por ano
com as farmácias populares. 80 milhões é só o custeio das unidades. Então, você paga aluguel, você faz... 20 milhões por remédio. Quer dizer, sendo que existem 4 vezes ou 5 vezes mais farmácias privadas credenciadas. Então, o que você faz? O que é a gestão? O ministro chegou lá, viu esses números e falou, fecha tudo, eu prefiro gastar os 100 milhões em remédios. Claro. E a população vai buscar nas farmácias credenciadas. Claro, isso precisa de uma adaptação, não é? Falar é simples, mas precisa. Mas é muito melhor você saber que você está investindo dinheiro realmente no objeto, que é o remédio. Então, esse tipo de choque de gestão é que precisa, eu tenho certeza que o prefeito deve estar se confrontando com várias situações dessas em que você precisa ter realmente o dinamismo e a iniciativa de tomar a decisão correta. Até porque daí o recurso é destinado para o que realmente é necessário, né? E aí, Nathalie, eu faço aqui, até aproveitando esse gancho do Rogério, o poder público ele vive numa zona de conforto muito grande. E é necessário, às vezes, você ousar. E a gestão hoje, o gestor precisa ousar. Ele precisa sair dessa zona de conforto para conseguir trazer esses incentivos a mais para a iniciativa privada participar, para ela querer participar. A regra do jogo é clara. O poder público ele precisa fomentar, ele precisa criar a condição. E a iniciativa privada, exatamente, a iniciativa privada vem e, por sua vez, qual é o objetivo da iniciativa privada? Ninguém faz benemerência. Ninguém faz benemerência. A iniciativa privada precisa do retorno financeiro. Sim. Esse é o jogo que precisa ser cumprido. E, com isso, quem ganha é a população, porque você vai trazer as melhorias necessárias para que a população possa usufruir. Vocês acreditam, e aí eu faço a pergunta para os dois, que a sociedade, de uma maneira geral, já entende essa mentalidade da importância de unir o público com o privado, conhecendo e vivendo a ineficiência do poder público? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que cada vez mais, principalmente com o advento da tecnologia, dos acessos, da facilidade de acesso, de uma imprensa livre, sem censura, as informações chegam e as pessoas veem. Então elas têm acesso a cases de sucesso assim na vida de empresários, elas acompanham os gestores, a carreira dos gestores, dos políticos, e elas acabam vendo o que funciona e o que não funciona. E elas têm hoje, a população tem muita informação do que acontece lá fora, por exemplo. Eu fiz uma pergunta para o prefeito com relação ao João Dória, que eu só sei disso porque eu acompanho. Exatamente. E ele coloca. Então, eu acho que a população, de forma geral, consegue ter mais acesso e acompanha mais. Claro que ainda falta avançar muito, mas eu tenho certeza que o caminho é esse, em que nós vamos chegar num ponto em que os gestores vão estar andando passo a passo com a opinião pública e com os anseios da sociedade. Que na verdade é a essência da política, né? Sim. Ainda existem muitos tabus, né, em relação a isso. A gente vê até o próprio João Dória, que eu acredito que seja um gestor que esteja trazendo, né? Muitas inovações. Essa é o grande, talvez... E que ainda é uma incógnita, né? É uma incógnita. Começou ontem, é uma incógnita, Por mas enquanto está muito bom. O grande serviço que ele presta hoje é mostrar a importância dessa parceria entre o público e o privado. Com tudo aquilo que ele está trazendo de novidade dentro da gestão em São Paulo, que acaba sendo, né, o coração do país. Então, diante disso, a mídia também acaba replicando todas essas experiências de maneira muito positiva. Mas a gente precisa ainda romper alguns tabus e, assim, o passo número 1 para essas parcerias entre o público e o privado é a transparência. A gente precisa trazer a transparência. Quando há transparência, a população aceita, as pessoas aceitam, elas conseguem sanar as suas dúvidas e aí acaba todos os lados aí sendo beneficiados. O vice-governador Márcio França esteve conosco aqui no Bom Dia Baixada na semana passada e nós abordamos com ele a questão da possibilidade do Alckmin saindo candidato à presidência em 2018. Ele assume, né, como o primeiro representante da Baixada Santista sentado na cadeira do maior, né, do governo do maior estado. Certamente a Baixada Santista vai ser um ponto muito positivo para a nossa região, mas São Vicente ainda mais. A expectativa é boa, né, prefeito? A expectativa é maravilhosa. Eu digo que não só a Baixada, mas o Vale do Ribeira,
todo, né, vai comemorar muito quando Márcio França for o nosso governador, conhece a região muito bem, sabe dos nossos problemas, é uma pessoa muito prática no dia a dia para resolver os problemas, vai trazer uma dinâmica durante o tempo que ele vai ficar no governo do estado muito importante para que a gente traga resultados para a nossa região. Então, São Vicente, obviamente que se sentirá muito orgulhosa, porque um filho da terra assumirá aí o posto mais alto, né, dentro do governo do estado, um dos postos mais importantes no país, e isso para a gente vai ser uma oportunidade importantíssima, para que a gente consiga trazer avanços para toda a região, e São Vicente com certeza vai estar lá no palácio, sentado, esperando, aguardando para ser atendido pelo governador, que é filho da terra. E sendo filho da terra, a representatividade e a força política aumenta bastante, a região de fato passa a ser foco, né? Não. A exemplo de outros gestores, Muito, né? é o cenário ideal, né? Uma região tendo um governador, podendo, ainda como o prefeito ressaltou, o estado mais importante da federação, né? Uma máquina realmente econômica muito grande, você poder ir lá e bater e ser recebido por alguém que você conhece, que te deixa à vontade. Eu acho que vai ser excelente para toda a região, né? Muitos projetos provavelmente consigam pelo menos serem lidos, né? Ora, serem lidos, né? menos O que apreciados, o que é certeza. Do respeito, eu acho. A certeza, né, de um prefeito aqui da região, de um vereador aqui da região, da gente poder passar a mão no telefone, Exato, ligar, exato, resolver, falar, e a pessoa está sabendo do que se trata, né? Exatamente. Está sabendo qual o problema que a gente está trazendo. Pelo que eu conheço do governador, ele hoje vice-governador e depois ele é uma pessoa que se planeja muito. Sim. Eu acredito que ele já deve até ter bastante coisa bem planejada. Bastante conteúdo, né? A partir do primeiro dia ele já tem muita Vai ter coisa. que ser rápido também, né? Porque são 9 meses. Então aí vai faltar tempo para ele colocar tudo que ele deve ter planejado já em prática. Mas sem dúvida de fato, como você disse, será muito importante para a nossa região. A gente faz uma pausa no bate-papo com o prefeito de São Vicente, com o empresário e advogado Rogério Conde, e antes do intervalo traz uma notícia para você que está de olho nos concursos públicos aqui da região. As inscrições para o concurso da Prefeitura de Itanhaém serão abertas no dia 22 de agosto. São 192 vagas para 66 cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.799. Entre as funções estão agente de trânsito, auxiliar de desenvolvimento infantil e psicólogo. O cadastro deve ser feito pelo e-mail que vai aparecer aí na sua tela. As provas vão ser realizadas no dia 26 de novembro. Lembrando que um outro concurso, o de Praia Grande, encerra as inscrições amanhã. E você que acompanha o programa soube que uma decisão do Ministério da Justiça tinha proibido a prática da cobrança diferenciada para homens e mulheres em bares, baladas, shows, teatros. Foi um dos temas que a gente debateu aqui com o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e com o diretor financeiro da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, João Vilela. Pois bem, tem novidade nesse assunto. A Justiça Federal de São Paulo autorizou a cobrança de valores diferentes. O juiz Paulo César Duran entendeu que o governo deve intervir o mínimo possível na vida das pessoas e que a diferenciação de preços pode aumentar a participação das mulheres no meio social. Abre aspas. Não vislumbro a questão da diferenciação de preços como uma estratégia de marketing a ponto de desvalorizar a mulher e reduzi-la à condição de objeto, tampouco de inferioridade. É sabido que em nossa sociedade, infelizmente, a mulher ainda encontra posição muitas vezes desigual em relação ao homem, a exemplo da remuneração salarial, jornada de trabalho e voz ativa na sociedade. Continua o texto. Nesta realidade social, a diferenciação de preços praticadas pelos estabelecimentos pode ter o objetivo de possibilitar a participação maior das mulheres no meio social, diz o magistrado. A decisão liminar vale somente no estado de São Paulo. Prevaleceu aí o bom senso. E agora o nosso assunto é raiva animal. Há 30 anos, Santos não registra casos da doença. E para se manter assim, a melhor arma é a prevenção. A campanha de vacinação
pretende imunizar 80% dos 40 mil cães e gatos do município. Lourival não perdeu tempo e veio trazer o pequeno Snow para se vacinar contra a raiva. Muito importante, tanto para os animais quanto para nós mesmos, que nos protege da mesma maneira. O primeiro posto de vacinação da campanha é esse da Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses. Podem ser imunizados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Nós estamos dando uma dose para aqueles cães que já tomaram a vacina anteriormente e para os cães que não tomaram a vacina. Eles devem tomar uma dose agora e depois de 1 mês dessa dose tomar a segunda. Lembrando que o animal tem que ter mais de 3 meses para tomar a vacina antirrábica. A imunização acontece de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, número 580, no Marapé. A partir da segunda quinzena, vão ter outros pontos pela cidade. Nós teremos postos volantes em praças, escolas, em locais públicos que nós vamos divulgar, conforme for chegando o local. E a pessoa tem que trazer o seu animal e a carteira de vacinação, se tiver. Caso não tenha, pode vir só com o animal mesmo, que a gente fornece a carteirinha de vacinação. E voltamos a falar sobre São Vicente com o prefeito da cidade, Pedro Gouveia. Hoje aqui comigo também, o Bom Dia Baixada recebe o advogado e empresário Rogério Conde. Prefeito, aproveitando a matéria que nós exibimos, como é que estão os trabalhos da prefeitura para tentar reduzir o número de animais que estão abandonados pela sua de São Vicente? Não é um problema só da cidade. A gente sabe que, como destino turístico, muitas pessoas vêm até aqui e acabam passando férias e deixando seu animal de estimação por aqui. Quais são os trabalhos da prefeitura nesse sentido? São Vicente também, terá a sua programação da campanha da vacinação. E assim como nós temos um trabalho muito forte na cidade de São Vicente, que é o trabalho da castração. É um trabalho contínuo que nós fazemos, que nós realizamos. São muitas castrações realizadas no dia a dia dentro das zoonoses de São Vicente. E isso já é um grande avanço para que a gente consiga fazer com que a população de animais que existem na cidade de São Vicente, a gente tenha esse controle mais efetivo. Nós temos 60 mil animais, 20 mil desses animais na cidade de São Vicente estão pelas ruas. Nossa. Então a gente tem um grande desafio. É um terço, da população. Exatamente, de animais. A gente tem um grande desafio para conseguir fazer com que esses animais sejam castrados, que esses animais sejam todos eles catalogados ali, que a gente consiga ter esse controle para que a gente possa diminuir esse impacto que muitas vezes acaba trazendo problemas dentro da sociedade. E quando a gente fala problemas, geralmente problemas de saúde, De saúde. Então, assim, voltando e pegando o gancho da saúde, há umas 2 semanas o Ministério da Saúde fez um importante anúncio da liberação aí de 120 milhões de verba por ano para a região da Baixada Santista, 10 milhões por mês. São Vicente já definiu o destino desse recurso assim que ele estiver liberado? Nós já definimos e agora nós estamos na torcida para que isso tudo se efetive, que tudo isso consiga se tornar realidade para todas as cidades aqui da região. São Vicente vai trabalhar para que a gente amplie o número de leitos de maternidade, que a gente consiga ampliar o número de leitos no Hospital Central Municipal, do nosso hospital da área continental no Maitá, para que a gente consiga aumentar os serviços de especialidades, os serviços de urgência e emergência. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer e onde nós queremos aplicar os recursos que virão para a cidade de São Vicente. Rogério, houve uma grande articulação por parte dos nossos representantes, deputados federais e estaduais, dentro dessa articulação com o Ministério da Saúde. Tivemos lá os nossos 3 deputados estaduais e também os federais nessa reunião com o ministro. Nós estamos bem representados ou ainda falta maior representatividade nas demais esferas para a nossa região? Não, eu acho que nós estamos bem representados quando a gente fala de qualidade, mas nós poderíamos, em quantidade, termos mais representantes. Eu acho que quanto mais cabeças pensantes, como a gente brinca, quanto mais pessoas inteligentes, pessoas do bem, que se abdicam de muita coisa, porque você ser um político no nosso país, em todos os países já é difícil, aqui no Brasil mais ainda. É um desafio ainda maior. As pessoas
aproveitar até para falar isso, porque nesse momento atual que nós estamos, as pessoas generalizam muito. Sim. Existem bons advogados, maus advogados, bons policiais, médicos, maus médicos, e políticos a mesma coisa. Agora, eu ainda acredito que a única ferramenta de transformação da sociedade é a política. Sim. Ou você muda as coisas através da política, ou você pega em arma. Sim. Então, como eu sou completamente contra a violência, a questão de arma, eu acho que a política é a ferramenta de transformação. E o agente é o político, é aquele que entrega a sua vida praticamente nisso. Então, nós poderíamos, e aqui na nossa região, nós temos inúmeros bons políticos que poderiam estar ocupando cargos que pudessem ajudar a alavancar ainda mais a nossa região. O que nós temos são excelentes, mas a gente poderia ter muito mais. E essa articulação, por exemplo, foi fundamental num setor tão difícil para nós, que é a questão da saúde. Sim. E realmente nós conseguimos avançar muito. Verbas agora para o custeio do Hospital dos Estivadores, São Vicente, que vai ter um equipamento novo, que importantíssimo, que é diferenciado, além dos AMIs, é diferenciado, porque o AMI+, ele pode fazer pequenas cirurgias. Inclusive pode desafogar, né? Pode contribuir. E Cubatão, que está numa situação também muito difícil na questão de saúde. Então, essa articulação toda que deu resultado, você imagina se nós tivéssemos mais, né, uma quantidade maior com essa qualidade que nós temos. Nós temos uma pergunta, pode pôr na tela, por favor? É o Uriel Vilas Boas. Nossa, fazia tempo, Uriel, estava sumido. Bom dia. A caravana regional a Brasília trouxe bons frutos para a saúde. Por que não fazer o mesmo em relação à segurança pública? A gente sabe que segurança pública é uma determinação, uma obrigação do Estado. No entanto, todos os municípios podem contribuir, né? A gente, infelizmente, a violência hoje é uma realidade em todas as regiões do país. Sim. São Vicente, como que trabalha essa questão da segurança pública e, de repente, há uma caravana cobrando, talvez não do governo federal, mas do governo do Estado? É importante, toda mobilização é importante. O Uriel, ele sabe o quanto que a soma dos esforços eles são válidos para a gente conseguir resultados positivos, né, para as nossas cidades. E eu entendo que a segurança pública ela tem que ser, sim, discutida nos municípios. Em São Vicente, a gente entende e trabalha na questão social. A questão social é uma ferramenta muito importante de combate à violência, então nós temos que investir nessa juventude, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, dando para eles uma perspectiva de vida, dando para eles uma condição de um futuro melhor. Isso vai desde a qualificação, das oportunidades, dos cursos que a gente traz, como o GEPOM que nós tínhamos, que agora o governo do estado vai implantar e São Vicente já está habilitada para poder fazer parte disso. Nós estamos agora colocando as ETECRs na cidade de São Vicente, que é uma parceria com o governo do estado. Isso vai reativar o Tripulantes do Futuro, vai reativar projetos importantes que trabalham com os jovens. A questão da iluminação é um outro aspecto fundamental e que cabe ao município estar fazendo isso. Nós estamos trabalhando, fazendo até uma PPP, estamos aí fazendo um chamamento, fazendo a abertura aí para o credenciamento, para a habilitação de empresas que queiram participar dessa PPP, para a gente trazer um novo momento da iluminação pública, com uma iluminação moderna, uma iluminação mais eficiente. Então, vários aspectos que são papel do município, que faz parte da obrigação do município, que nós estamos fazendo, a urbanização de lugares abandonados. Esse é o grande ponto, né, para a gente também conseguir ocupar as praças, os equipamentos que ficam abandonados, a poda. Então, existem muitas ações que o município pode fazer e que eles acabam ajudando. O monitoramento é muito importante, mas é uma coisa que a gente não consegue fazer a curto prazo. É algo que a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa de recursos. A cidade de São Vicente tinha o monitoramento, já tinha iniciado esse processo. Hoje não há mais nenhuma câmera sendo em funcionamento na cidade, mas nós estamos reativando isso junto com a Guarda Municipal. Então é todo um trabalho que a gente está fazendo, que a partir de 2018 a gente reinicia novamente esse trabalho, porque é uma ferramenta também muito importante para a gente ter esse acompanhamento. O que a gente tem hoje são as unidades móveis da Guarda Civil Municipal que faz esse acompanhamento nas ruas para a gente poder conter a violência. Talvez uma parceria
público-privada possa ser a saída para reativação das câmeras de segurança, de monitoramento. Claro, né? mas é verdade, mais uma, né? Mais uma, exatamente. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, deu as boas-vindas aos professores do Complexo Santa Cecília, onde ele inclusive dá aula no mestrado. Relator do processo de cassação da chapa Dilma Temer, o ministro falou sobre o momento político do país e criticou a obrigatoriedade da impressão de votos a partir das eleições do ano que vem. Auditório lotado nas boas-vindas aos professores do Complexo Educacional no início do segundo semestre. A palestra contou com a presença da alta direção da Unisanta. O convidado especial foi o ministro do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, que é professor do curso de Direito e do mestrado de Direito à Saúde. Eu entendo que a saúde tem que ser tratada como ela efetivamente é. É um direito. Nós falamos em direito à educação, mas poucas vezes ouvimos falar em direito à saúde. O cidadão tem não apenas um direito à educação, a ir lá brigar pela creche, pela escola fundamental, até mesmo pelo ensino superior, mas nada disso faz sentido se o cidadão não tiver saúde. Benjamin ficou conhecido como relator do considerado maior processo da história do tribunal, que julgou a chapa presidencial nas eleições de 2014. Ele votou pela cassação da chapa por abuso do poder econômico e político. É importante que nós coloquemos esse momento atual numa perspectiva histórica do nosso país. Porque, do contrário, em vez de nós olharmos para frente, no sentido de ter uma perspectiva otimista do nosso país, nós corremos o risco de achar que o Brasil está perdido, que nós todos estamos destinados a ser uma nação que fracassará, quando é exatamente o oposto. O ministro criticou a obrigatoriedade da impressão de votos a partir das eleições gerais de 2018. E nós temos que ter preocupação não só com o que entra, mas também com o que sai do nosso orçamento. E não é possível, num momento de crise econômica, que o país venha a gastar mais de 2 bilhões de reais, não para avançar, mas para retroceder no que se refere ao processo eleitoral brasileiro. Um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos, Herman Benjamin também falou sobre os avanços nas relações de consumo. Como toda lei, o Código de Defesa do Consumidor tem hoje lacunas. Uma delas é o comércio eletrônico, porque isso não se colocava há 30 anos atrás. A outra é o superendividamento do consumidor, porque, evidentemente, consumidor endividado sempre existiu. Mas o que não existia era a proliferação de cartões de créditos. Então, nessas duas áreas, o Congresso Nacional está, neste momento, trabalhando. Já houve um avanço, porque o Senado aprovou 2 projetos de lei, exatamente tratando dessas matérias, e agora a Câmara dos Deputados está se debruçando e nós esperamos que, tal qual o Código foi aprovado por unanimidade, essa reforma também o seja por unanimidade. E a gente volta com a nossa discussão aqui com o empresário e advogado Rogério Conde e também com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. A gente estava aqui assistindo a reportagem e, Rogério, você fez um comentário muito pertinente, do qual eu também compactuo da opinião. Nós vivemos numa democracia, né? E talvez a maior controvérsia dessa democracia seja que o voto é obrigatório. Mesmo? Então, eu fiz uma ponderação aqui, assistindo o ministro Herman Benjamin falando, questão dos gastos e tudo isso. E existe, acho que todo mundo já se pensou na questão, já parou para analisar essa questão do nosso voto, das urnas eletrônicas, de tudo isso, porque o Brasil não é o país mais avançado do mundo. Muito pelo contrário, a gente está cada vez mais se aperfeiçoando, mais longe de uma democracia como a dos Estados Unidos e outros. E lá o voto é no papel, você conta, reconta,
enfim. E aqui a urna eletrônica, em alguns momentos na nossa história, já mostrou que poderia ter havido alguma coisa. Não estou aqui dizendo nada, concordo com a questão dos gastos, então fiz a sugestão do voto facultativo. Que você, Pedro, inclusive, é a favor também, né? Totalmente a favor. A gente, quando faz uma leitura, né, da questão do voto, é um avanço. Não é? A democracia é um avanço, é uma conquista. O voto foi, com certeza, uma das grandes vitórias do povo brasileiro, o voto da mulher. Hoje a gente precisa voltar a fazer essa discussão e fazer com que isso se concretize, que é a questão do voto facultativo. Essa será também mais uma grande conquista do povo brasileiro. E com certeza você vai trazer essa economia que hoje, quando o ministro ele pondera em relação ao comprovante de votação, né, que você vai ter o direito a partir já de 2018, os gastos que isso traz. Mas se você tiver o voto facultativo, você consegue trazer esse equilíbrio e com certeza as pessoas vão votar muito mais conscientes do que elas votam. E numa situação efetivamente econômica, elas vão votar, né? Não, e na situação econômica que a gente está, a gente percebe, não digo aqui, mas, por exemplo, em regiões mais distantes do Nordeste, principalmente, tudo, onde ainda tem muita pobreza, tudo, você percebe aquela questão, por ser obrigatório, a troca do voto, o cidadão colocar todo mundo no carro, no lugar no caminhão, da política, para né? levar para votar. Se é facultativo, ele fala, não preciso ir, não quero, não vou. E aí eu acho que eu me permito fazer até, inclusive, uma comparação com um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, que é o fim da contribuição sindical, né? Exatamente. Vão surgir e vão ficar apenas os sindicatos que, de fato, fazem um trabalho sério, que representam a categoria. Se o voto fosse facultativo, iriam para a urna, efetivamente, voto aqueles... com convicção. E forçariam os nossos políticos a talvez fazer uma política diferente. É verdade. Né? E voltando agora um pouquinho a São Vicente, porque a gente só tem 7 minutos, eu quero primeiro agradecer o acompanhamento. A gente tem quantas mil visualizações já, Gi? Mais de 1.700 visualizações, muitos comentários, muitas parabenizações ao prefeito, muitos votos de incentivo e, mais importante, pelo que a Gisela está me falando, muita gente resgatando aquilo que a gente falou no primeiro bloco, com a sua autoestima sendo elevada. Isso é muito bacana, isso é fundamental. Essa talvez seja a minha grande missão, minha grande tarefa dentro desses próximos anos na cidade de São Vicente, de resgatar o orgulho do povo vicentino. A cidade de São Vicente é uma cidade, né, por sua importância histórica, que está no coração de toda a Baixada, de todo o país. É impressionante o quanto que as pessoas amam a cidade de São Vicente, o carinho que as pessoas têm pela cidade de São Vicente. Nós encontramos os amigos, né, das cidades vizinhas, as pessoas, elas estão felizes pelo momento que a cidade de São Vicente está passando. Então isso, para a gente, nos traz uma grande motivação para a gente continuar trabalhando muito sério para melhorar a cidade de São Vicente. Sei dos desafios que existem lá. Eles não acabaram, a gente só está há 6, 7 meses aí no governo, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho pela frente. Dos pontos que eles estão falando bastante é aquilo que o senhor já disse, o investimento, a importância do investimento no jovem, dando a esse jovem condições de estudar, condições de se capacitar, porque eu acredito que hoje talvez uma das maiores doenças sociais seja o desemprego, né? Exatamente, exatamente. É a falta de perspectiva, né? É aquilo que a gente conversou no início mesmo. Você enxergar que lá na frente você vai conseguir uma qualidade melhor de vida e tudo. Para você e para os seus, né? Eu acho que isso é o mais importante. Queria falar um pouquinho sobre o Centro de Convenções, prefeito. Assim, é um espaço que foi criado e construído com um objetivo e que acabou se transformando numa grande obra abandonada. É verdade. Né? O que se pretende fazer lá? Então, o Centro de Convenções também é um equipamento que eu tenho um carinho muito grande. Quando fui secretário de Turismo, participei diretamente, né, da inauguração desse equipamento. Teve uma grande importância no cenário regional, como palco de grandes eventos que foram realizados ali no Centro de Convenções. Tivemos a oportunidade de trazer feiras, de trazer atividades lá importantíssimas. Só que nesses últimos anos abandonaram esse equipamento, houve lá um acidente onde teve um pequeno incêndio e a administração passada optou em abandonar o Centro de Convenções.
Então hoje ele está sucateado, está abandonado, não tem absolutamente mais nada lá. Nós estamos fazendo o planejamento de levar parte da administração para o centro de convenções. Com isso a gente vai trazer muita economia, porque esses equipamentos que a gente vai levar para o centro de convenções, eles estão hoje ocupando alguns imóveis que são alugados e que a gente acaba fazendo esse investimento com os aluguéis. Ou seja, se a gente leva para o centro de convenções, a gente faz uma economia e a gente tem a oportunidade de fazer investimentos com esse recurso. Então, nós estamos trabalhando para, no início de 2018, a gente levar esses equipamentos já para o centro de convenções. Já se tem uma ideia de quais secretarias estariam compondo aí o centro de convenções? O centro de convenções, ele terá lá o espaço compartilhado por algumas secretarias, mas a principal secretaria, que é a nossa maior secretaria, a Secretaria de Educação, ela vai estar indo para o centro de convenções, onde nós estaremos ali criando um centro do professorado, onde a gente vai ter espaços para capacitação, para treinamento, para que a gente possa receber bem a população, para que a gente possa dar à educação uma qualidade necessária. Nós temos uma rede gigante na educação, são 60 mil alunos, 60 escolas, 60 creches. Tudo isso faz com que a gente tenha que ter um olhar muito atento para a educação e faça esses investimentos para que eles possam trabalhar e conseguir os resultados que nós pleiteamos. Afinal, a educação é a base, né? Da onde Exatamente. a gente pode ter um futuro de fato diferente. É um bom uso do centro de convenções, até porque eu acho que reativá-lo como centro de convenções seria muito complicado, né? Precisaria, acho que naquela época em que ele foi inaugurado, sim, porque aí você tinha o equipamento, aí você ia desenvolvendo o entorno gradativamente até para potencializar ainda mais. Isso não foi feito, então acredito que essa medida do prefeito seja acertada. Só o fato de você poder ter um recurso depois para investir, um recurso próprio, que hoje já está no orçamento dele, que ele já tem esse recurso, e você centralizar a gestão toda, eu acho muito bom e fico contente de estar vendo essas iniciativas acontecerem, porque é o que a gente conversou no início, né? Isso dá uma expectativa para a população, né? Que realmente as coisas agora vão andar pelo caminho certo. A gente tem pouco mais de 5 minutos, segundo o que a minha produção está me dizendo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre turismo. Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre turismo. No momento de crise, a gente percebe o quanto o turismo movimenta a economia. Nós somos uma região turística, né? Existe todo um trabalho para que a Baixada Santista seja vista como um destino realmente turístico, não só para São Vicente, mas como para Santos, para Praia Grande, pensar metropolitanamente. Quais são as ações que São Vicente tem promovido? Claro, a encenação, a retomada da encenação, a reabertura da biquinha, tudo isso foi muito importante, mas é preciso mais. Muito mais. Um dos pontos, até a gente voltando a essa questão do centro de convenções, nós temos uma parte externa do centro de convenções que nós iremos levar a rodoviária para o centro de convenções. Hoje a rodoviária está dentro do mercado municipal e muito mal acomodada ali. As pessoas elas acabam reclamando muito sobre isso, então nós estamos também já programando para que até o final do ano a gente consiga levar a rodoviária para lá. Isso também é um passo importante para a questão do turismo. Nós temos que ter uma rodoviária ativa, uma rodoviária que decente, consiga atender bem as pessoas que por ali passam. Agora, a questão do turismo ela é fundamental que a gente pense, conforme você mesma falou, de maneira metropolitana. Nós entendemos que a cidade de São Vicente, ou a cidade de Santos, ou a de Praia Grande, todas as cidades da região, quando elas pensam isoladamente as ações de turismo, elas perdem muito. Sim. Então nós temos que entender que aqui tem que ser um destino e que a gente tem que trazer corpo a isso, que a gente precisa fazer com que os 5 dias que a pessoa fica em média em uma viagem, ela possa conhecer toda a região, que a gente possa separar isso talvez mais para o litoral sul, Sim. mais para cá, para a região, pegando Guarujá, Roteiros, Bertioga, né? Roteiros, São Vicente, turísticos. Santos, pega Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, você consegue fazer essa divisão com esses roteiros e você traz um incremento maior ao turismo. E isso você vai fortalecer, você vai conseguir potencializar, atrair ainda mais o turismo na nossa região. Hoje ainda nós engatinhamos na questão do turismo, infelizmente.
uma região que teve sempre a dependência do polo industrial de Cubatão, do Porto de Santos. E das praias. E das praias. Só. E a gente ficou muito restrito a esse pensamento, a essa mentalidade. Então chegou o momento da gente, da mesma forma como a gente trabalhou agora, uma ação conjunta, bacana e que trouxe um resultado positivo, a questão da saúde, que a gente possa se unir para a gente criar um calendário de eventos metropolitano. Calendário único, né? Metropolitano. Nós temos uma encenação, que é um espetáculo maravilhoso, o maior espetáculo encenado em areia de praia do mundo. E quem vem para assistir a encenação movimenta o comércio de Exatamente, outras cidades. de outras e pode cidades. muito mais, E né? a gente precisa fazer isso com que esse evento ele não case com outra data comemorativa, outro evento grande dentro da região, assim como eventos que são realizados aqui, em Bertioga, em todas as cidades, a gente precisa ter esse calendário metropolitano, falar uma mesma linguagem para a gente conseguir atrair o turista para cá. O estado de São Paulo é caracterizado por um grande emissor, mas a gente precisa começar a fazer com que a nossa região seja um receptivo para o turismo. E com isso, os conselhos de turismo têm um papel fundamental. Exatamente. Hoje eles são muito fortes dentro das cidades, dentro dos municípios. Então, tenho certeza que eles vão nos ajudar com essa tarefa, com esse desafio. O nosso tempo já acabou. Eu vou começar a reivindicar mais uma hora de programa, porque certamente a gente teria muito para discutir. Prefeito, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho que tem sido feito na cidade de São Vicente. É realmente uma cidade que tem uma importância histórica para o nosso país, né? E que eu acho que todo mundo que passa por lá, seja vicentino, seja turista, tem e sente um carinho especial, porque foi lá que tudo começou. Então, parabéns pelo trabalho do senhor, sucesso, e que esse próximo semestre seja de realmente bastante frutos colhidos. Muito obrigado, Nathalie. Quero agradecer o convite, me colocar à disposição para a gente sempre poder estar trazendo aqui tudo aquilo que a gente está realizando na cidade de São Vicente, para que a gente possa ouvir também a sua sugestão, as suas críticas, que sempre são muito bem-vindas para a gente melhorar a cidade de São Vicente. Deixar meu abraço aqui ao Rogério, prazer aqui estar compartilhando essa mesa com você e um beijo no coração de todos vocês que nos assistiram até agora. Rogério, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Nathalie. Prefeito, é uma satisfação poder acompanhar de perto e estar vendo as coisas acontecerem, tudo. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Obrigado pelo convite, espero retornar em breve. Retornará, sempre que a sua agenda permitir. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã o nosso assunto é amamentação. Sábado, Santos realiza mais uma hora do mamaço. Se você tem alguma pergunta, já pode enviar para o nosso WhatsApp. Agradeço aqui as quase 2.000 visualizações do nosso programa de hoje. Amanhã a gente volta também ao vivo pela nossa fanpage no Facebook, onde você encontra também todos os nossos vídeos. Não esqueça de curtir nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!